Bom dia quem está ouvindo, todo mundo, nação seridoense, estamos aí. Geraldinho, eu gostaria de começar hoje dando uma palavrinha enquanto o pessoal vai se organizando, que normalmente eu venho no tema livre, né? Enquanto o pessoal vai se organizando para fazer as perguntas, dá uma palavrinha sobre algumas coisas interessantes que aconteceram essa semana, né? Essa semana eu recebi 2 pacientes de olho arregalado, com um exame debaixo do braço, pensando que estavam com algo muito sério e que precisariam correr dali direto para uma cirurgia. Esses 2 pacientes vinham com um probleminha que a gente chama de cisto de maxilar. O maxilar é essa região aqui abaixo dos olhos, na maçã do rosto, como a gente diz, que é um dos seios da face, né? Geralmente é o seio mais comumente acometido nas sinusites. E aí eles fizeram uma radiografia de face, uma tomografia de face por algum motivo, e nesses exames apareceu lá uma bolinha dentro do seio e no laudo escrito cisto de retenção barra pólipo em seio maxilar. Não vou mentir que até eu ia me aperrear com Pois essa é, informação quando aí. acaba vendo uma bolinha. Pois é, e com esse nome E grande, ainda tem o nome de cisto ou pólipo, né? Pensa logo algo em tá muito errado. algo muito errado. E na verdade, o cisto de retenção nada mais é do que inflamação. Sim, sim. É um processo de inflamação no seio. E esse edema, esse espessamento da mucosa, ele adotou um formato arredondado, que se assemelha a um cisto, e é um cisto porque tem líquido ali dentro e tal. Mas não é nada de grave, não evolui para nada ruim. Normalmente não precisa de cirurgia. A cirurgia só acontece quando é uma situação de grandes dimensões, com grande impacto no dia a dia do paciente. E na maioria das vezes, com a lavagem nasal com soro e o spray nasal de corticoide para desinflamar, a situação controla bem. Agora, tem uma origem? Geralmente são os processos inflamatórios da face, rinite e sinusite, né? Que fazem essa formação essa inflamação do seio que se assemelha a um cisto e a um pólipo. Esses processos inflamatórios de rinite, sinusite, eles têm relações com outras questões, por exemplo, o ambiente, Sim. o clima, enfim, tudo isso tem relação? Geralmente, eu gosto de dizer que a rinite é uma doença do ambiente, Sim, né? sim. Se você pega um paciente que não se submete a contato com poeira, com fumaça, com cheiros de produtos, com perfumes muito fortes, produtos de limpeza, que vive num ambiente com temperatura e clima controlados, estáveis, ou seja, isso não existe. Esse paciente provavelmente não vai desenvolver sintomas de rinite e sinusite. O paciente que vive inserido nesse contexto, vez ou outra ele vai passar por um processo inflamatório maior e vai vir a obstrução nasal, a coriza, o espirro e por aí vai. E o melhor a fazer, além de tratar rinite e sinusite, é tratar também o ambiente. Isso, quando acontece, a higiene ambiental, como a gente né? chama, é um dos pilares do tratamento da rinite e da sinusite, que é exatamente tentar controlar o melhor possível esse contato com poeira, com fumaça, com uso de ventilador e ar-condicionado, com cheiros de produtos muito fortes. E o segundo pilar do tratamento seria a medicação. Sempre lembrando da lavagem nasal com soro, né? E o terceiro pilar do tratamento, quando indicado, não é sempre que se indica, é a imunoterapia, que é o tratamento com vacinas para quem tem doença alérgica, né? Quando a rinite e a sinusite não são alérgicas, a imunoterapia está fora de cogitação. Então, quem tem doença alérgica ainda pode lançar a mão da imunoterapia, o tratamento com vacinas, para dar uma melhorada maior. E tem uma diferença básica entre um e outro? Em termos de sintomas, eles são praticamente iguais. A rinite alérgica ela tem uma tendência a ter mais coceira. O paciente reclama mais de coceira no olho, no nariz, no ouvido. E falando em olho, até uma outra situação que eu quero chamar a atenção. Sim. No ouvido, no nariz, na garganta e por aí vai. A rinite não alérgica ela não tem tanta coceira, mas tem. O básico da diferença é o mecanismo da inflamação. Enquanto a inflamação da rinite alérgica é mediada por um anticorpo que a gente tem no corpo chamado IgE,
o mecanismo da rinite não alérgica normalmente não envolve o IgE. Mas em termos práticos, de dia a dia, os sintomas são praticamente os mesmos. Muito bem. Aqui no nosso WhatsApp, o senhor quer lançar mão da outra informação antes de... Sim, não, era só outro detalhe que eu lembrei aqui. É que vez ou outra, essa semana aconteceu, a gente recebe um paciente no consultório, geralmente criança, encaminhado de um oftalmologista com alergia ocular. Existe? E que faz o tratamento, existe muito, a alergia é praga. E que faz o tratamento da alergia ocular e esse tratamento não tem a resposta esperada naquele momento. E aí o oftalmologista encaminha para o otorrino para a gente fazer o tratamento da rinite, porque geralmente são doenças associadas. E aí, com o tratamento da rinite, a alergia do olho começa a melhorar. Então, existe essa relação entre a alergia ocular e a rinite. E o tratamento de uma geralmente passa também pelo tratamento da outra para se ter uma resposta melhor. Muito bem, aqui no nosso WhatsApp 992053030 já tem perguntas. O ouvinte faz a seguinte pergunta. Bom dia, doutor Marcos. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. O abafador de Vick faz mal para quem tem rinite? Olha, a questão do abafador é o seguinte. O abafador, só contextualizando, é aquele sistema que a gente ferve a água e vai inalar aqueles vapores de água para descongestionar o nariz. E muita gente coloca Vick, menta, alecrim, eucalipto para poder descongestionar melhor. Né? O que é que a gente tem? Recentemente eu li um artigo que eles mostravam, o pessoal que fez a pesquisa, mostrou que o abafador só com o vapor de água morna, de água quente, sem produto nenhum, tinha exatamente o mesmo resultado do abafador com Vick, com menta, com eucalipto e por aí vai. Então, assim, se você está muito congestionado e vai lançar a mão do abafador para melhorar essa congestão, válido, mas não precisa colocar esses produtos. Eu até digo aos meus pacientes que não usem, porque como a gente estava falando agora, esses odores muito fortes podem piorar a rinite. Então, num primeiro momento, a gente imagina que ele melhorou porque descongestionou, mas pode ter um efeito rebote com piora da inflamação depois, pela inalação desses outros produtos, como o VIP, a menta, o alecrim e tal. Então, o abafador é válido, tô com o meu nariz muito congestionado, tá ruim para dormir, vou fazer o abafador. Só com água morna, vai descongestionar bem e você vai se sentir mais aliviado para ter uma noite de sono mais tranquila. Nosso ouvinte aqui de São José do Seridó faz a seguinte pergunta. Bom dia, doutor. Tenho um estalecido direto, espirro muito e já fui ao médico, ele passou um antialérgico, diminuiu, mas sofro demais com isso. O Josean, de São José do Seridó. Josean, quando a gente não precisa de muita coisa para dizer ao paciente que ele tem rinite. Se ele disser que tem espirro, que tem coriza, que tem coceira, que tem obstrução, às vezes só um desses 4 sintomas ou 2, a gente já aponta para esse diagnóstico, né? Uma rinite. A questão do tratamento, o mais importante no primeiro momento é a limpeza do nariz com soro, né? A gente bate nessa tecla aqui direto. O antialérgico, o antihistamínico, que é o comprimidozinho que você toma, normalmente ele não vai fazer tratamento, ele vai aliviar o seu sintoma. Então ele vai ajudar bem na questão da coriza, do espirro, da coceira, na obstrução nem tanto. Então ele vai aliviar o sintoma. É um medicamento bom, a gente usa no tratamento, mas não objetivando realmente um controle mais importante da rinite. O padrão ouro, o carro-chefe do tratamento da rinite e da sinusite, é o spray nasal de corticoide, né? Tem várias marcas no mercado. A mais comum é a budesonida, que é a mais antiga. Só que tem outras muito melhores hoje em dia. A instilação, a aplicação do spray nasal de corticoide no nariz é o que realmente faz a mucosa nasal desinflamar e os sintomas irem embora.
Então, assim, tomar o antialérgico é válido porque vai aliviar o sintoma, mas você não vai estar tratando o problema. Você vai estar só fazendo a questão do paliativo. Quando você tem o antialérgico associado ao spray, aí sim o tratamento fica bem melhor. Outra pergunta aqui do nosso ouvinte. Bom dia, doutor. O que acontece quando o ouvido estoura? Olha, aí depende, né? Porque vamos contextualizar também. O que é o ouvido estourar? No senso comum, o ouvido estourar é começar a sair secreções de dentro do ouvido. Contínuas. Às vezes associado à dor, às vezes não. Então fica saindo, escorrendo aquela secreção de dentro do ouvido. Normalmente isso acontece quando eu tenho uma otite. Otite significa inflamação do ouvido. E a gente tem basicamente dois tipos de otite. Tem a otite externa, que ela é restrita ao canal e não ultrapassa a membrana timpânica, que é uma pelezinha que fica no final do ouvido externo. E nós temos a otite média, que é uma consequência de um processo respiratório, uma gripe, uma sinusite, uma crise de garganta, um resfriado, que ela vem de dentro para fora e pode ocasionar o rompimento da membrana timpânica e a secreção escorrer aqui para fora. Então, assim, ouvido estourado, saída de secreções de dentro do ouvido, pode ser por uma otite externa ou pode ser por uma otite média. E aí a gente, sem examinar, sem ter a história do paciente e tudo, a gente não consegue dizer qual o processo que está acontecendo naquele momento. E aí tem um fato importante, que o tratamento da otite externa é totalmente diferente do tratamento da otite média. E vez ou outra a gente chega um paciente no consultório que vem com uma secreção no ouvido, em consequência de um processo deles, e o tratamento está sendo feito para o outro. E aí o paciente chega logo se questionando por que a medicação não está funcionando. Ela não funcionou porque o problema foi na origem. Era uma coisa e a medicação foi prescrita para outra. Por isso que é importante ter esse diagnóstico mais preciso. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte diz o seguinte: bom dia, gostaria de saber do médico qual o melhor procedimento no caso de entrar água no ouvido, por exemplo, em um banho de açude. Pense numa pergunta, porque tem muita gente que diz assim, bota álcool, bota não sei o quê. Mas assim, o melhor procedimento para entrar, quando entrar água no ouvido num banho de açude, é você tentar remover essa água. O que é que eu gosto de pedir aos pacientes? Eu gosto para pegar a orelha, virar a cabeça para o lado, pegar a orelha e tracionar um pouquinho para trás e para cima. Porque você retifica o canal e essa água geralmente consegue escorrer. O método de botar a cabeça e dar os pulinhos, bater um pouquinho na cabeça, também resolve às vezes. Mas a pergunta que ela quer saber, eu imagino, é se pode botar álcool dentro do ouvido para tirar a água. Pode. Certo? E eu não vou ser hipócrita, é um método para retirada. Só que tem um detalhe na história. Se o ouvido tiver íntegro, então, se você souber as condições daquele ouvido, né, que o tímpano é íntegro, que não tem perfuração, que não tem inflamação, que tá todo bacaninho, ou seja, eu fui ao médico, o médico olhou e tá tudo bem com o meu ouvido, pingar as gotinhas de álcool e imediatamente virar a cabeça, vai tirar a água rapidinho, certo? Só que eu não recomendo fazer se o paciente tiver com algum sintoma. Então, se ele estiver reclamando de coceira, de dor no ouvido, ou se tiver alguma dúvida com relação à integridade do tímpano, não faça de jeito nenhum. Mas conhecendo essas condições do ouvido, é um método sim para retirada do ouvido. Aí eu já de água do ouvido. Então, no dia a dia, eu não recomendo, a não ser que um profissional avalie a situação e diga, dá para fazer para tirar. Aí eu já vou puxar outro gancho, né? Que é uma coisa que aparece demais no consultório. É o paciente que tomou banho de açude 15, 20, 30 dias atrás, entrou água no ouvido e ele chega no consultório reclamando que não está ouvindo bem porque acha que ainda tem água dentro do ouvido. Na verdade, isso não acontece. O ouvido ele é um canal
fechado, com o fundo fechado, que tem mais ou menos 2 a 3 centímetros. A água às vezes demora um pouco a sair porque esse canal ele faz curvas. Então às vezes ela fica presa numa curvinha dessa. Mas invariavelmente em algum movimento que a gente fizer com a cabeça, essa água vai terminar escorrendo. O que é que acontece normalmente? A gente produz cera dentro do ouvido, né? Então a cera ela é produzida 24 horas por dia. Se eu limpar de manhã, à tarde já vai ter cera dentro do ouvido. E quando a gente vai tomar banho, às vezes tem um acúmulozinho de cera aqui na entrada do ouvido e num mergulho, a pressão da água empurra a cera para dentro do canal. E essa cera bloqueia a audição. Então, na maioria das vezes, quando o paciente chega lá, tomou um banho de rio, um banho de açude, um mergulho, o ouvido ficou tampado e ele acha que é cera, ele acha que é água, quando a gente vai olhar, é uma rolha de cera. Aí já vou puxar o outro gancho. Cera não deve ser limpada com cotonete, nem com frizz, nem com palito de dente, nem com palito de fósforo, nem com tampa de caneta Bic, certo? Cera deve ser limpada com um paninho fino no dedo e passando por fora do ouvido só até onde o dedo for. A cera é um mecanismo de proteção. Ficar totalmente sem cera não é bom, né? Não é sujeira. Se existe uma coisa que cera não é sujo. Então é limpar com um paninho por fora, só para retirar aquele excesso que fica aparecendo aqui. E o que está um pouquinho mais interno no canal, deixa lá, que ela protege demais o ouvido. Muito bem. Aqui no nosso WhatsApp tem mais perguntas. Bom dia, doutor. Qual é o melhor tratamento para a labirintite? Aí é outra pergunta, né? Porque responder assim o melhor tratamento para a labirintite é complicado. Primeiro porque a gente usa o termo labirintite, eu uso, meus colegas otorrinos, meus colegas médicos usam, mas de forma equivocada. Na verdade, a gente usa o termo para se fazer entendido, para poder conversar melhor com uma pessoa que está ali e é leiga no assunto. O labirinto é uma estrutura que fica dentro do nosso ouvido interno. A gente tem um labirinto do lado direito e o lado esquerdo. Labirintite apenas é uma das doenças que acometem o labirinto, inclusive uma doença grave. Eu nunca tive o desprazer de atender um paciente com labirintite no consultório, nem quero ter, porque a labirintite ela é uma infecção do labirinto, certo? Então, é uma infecção de uma estrutura interna do ouvido, que muitas vezes está conectado com o nosso sistema nervoso, e uma infecção do labirinto, que é a labirintite, geralmente é um processo grave. Então, assim, doenças do labirinto, vamos falar assim. Primeiro, você tem que ter um diagnóstico. Dizer que o problema é no labirinto não é difícil. Então, um paciente que tem uma tontura rotatória, um desequilíbrio, que vem associado a enjoo, às vezes a vômito, que piora com o movimento da cabeça ou do corpo, que vem associado a zumbido, a um rebaixamento de audição, a pressão dentro do ouvido, é labirinto, né? Até que se prove o contrário. O problema são muitas doenças que acometem o labirinto. Você tem a VPPB, você tem a doença de Meniere, você tem a neurite vestibular, você tem a vestibulopatia metabólica. Então, são muitas coisas. E existem doenças que simulam a doença do labirinto, como, por exemplo, problemas de coluna, problemas neurológicos, problemas vasculares, uma obstrução de veias e de artérias. Então, para isso, existe um exame, né? O exame mais moderno hoje é o VRIT, que é o que eu divulguei aqui da última vez que eu vim, que a Clínica São José foi a primeira, foi a pioneira aqui na região a fazer esse exame, né? E ele dá um diagnóstico mais preciso do problema. Então, determinado o problema, vem o tratamento. O que a gente pode dizer hoje é que cada vez menos a gente quer tratar as doenças do labirinto com remédio. Até porque a gente praticamente não tem remédio para isso, né? A maioria dos remédios são para alívio de crise, não para tratamento de doença. O tratamento carro-chefe hoje é a reabilitação vestibular, que é um conjunto de manobras e de exercícios, e para cada caso a gente tem as manobras mais específicas, que também é realizado lá na Clínica São José pelo fonoaudiólogo Tessiano Bezerra.
Então, esse conjunto de manobras, muitas vezes, é o carro-chefe do tratamento da doença do labirinto. Então, assim, se você for me dizer assim, não vou ficar em cima do muro. Se você me disser assim, Marcos, na maioria dos casos de doença do labirinto, qual o melhor tratamento? Reabilitação vestibular, certo? O que a gente tem de medicação é para alívio de sintoma. Só existe uma medicação, que é a betestina, que é para tratamento de uma doença do labirinto, que é a doença de Meniere. Mas ela também é para Meniere. Para os outros casos, ela não vai ter uma resposta boa. Muito bem. O nosso ouvinte Didi, lá de Serra Negra, está dizendo o seguinte: esse é o médico de Serra Negra. Didi é nosso amigo desde a infância. Um abraço, Didi. Abraço, Didi. Obrigado pelo carinho da audiência. Tem áudio aqui, tem ouvinte querendo perguntar. Vamos ouvir. Bom dia. Eu gostaria de saber, meu neto tem 5 anos e todas as vezes que ele gripa um pouquinho, que a gripe dele mais é aquela gripinha escorrendo no nariz, espirrando, narizinho entupido, ele sempre reclama do ouvido, que tem algo que sente como se tivesse água no ouvido. Acredito que não sei se é no banho, mas ele nunca toma banho de açude, nem de piscina, nem nada a ver. Sempre é só mesmo, ele reclama que o ouvido tem água, que o ouvido dói. Nesse ponto que é recomendado fazer. Gripe e ouvido tem relação? Pronto, toda a relação. O que a gente comentou recentemente, há pouco tempo, com relação à questão da otite da ouvido externo e do ouvido médio. Essa região do ouvido, que é o ouvido médio, ela é como se fosse uma cavidade vazia, um oco, vamos dizer assim. E ela tem um canal de comunicação direto com o nariz e com a garganta, com a rinofaringe, né? Então, quando eu tenho um processo inflamatório no nariz e a garganta, e a gripe nada mais é do que isso, é um processo inflamatório de via respiratória provocado por um vírus, esse processo inflamatório pode se estender através desse canal de comunicação, que é a tuba auditiva, com o ouvido médio. E isso pode provocar dor, pode provocar uma sensação de perda de audição e de que tem líquido dentro da cavidade do ouvido médio. Então, o relato dele é totalmente compatível com a história de sentir quando gripar. E aí isso pode acontecer de forma ocasional, vez ou outra acontece comigo, e normalmente ele melhora bem com o melhorar da gripe, mas isso pode acontecer de forma recorrente. Se isso acontecer de forma recorrente, essa pessoa tem, criança ou adulto, mas principalmente criança, ela tem que ser avaliada, porque a persistência dessas secreções, desse líquido dentro do ouvido médio, pode trazer um problema maior lá na frente. São casos que a gente tem que avaliar a presença de obstrução nasal, por rinite, por sinusite, por hipertrofia de cartucho, por hipertrofia de adenoide, e de funcionamento da tuba auditiva. Há situações em que a criança precisa passar, inclusive, por um procedimento cirúrgico para retirada da adenoide e para colocação de um tubinho, parecido um carretelzinho de linha, atravessando o tímpano para poder jogar ventilação para o ouvido médio. Então, acontece, é um fato em crianças, principalmente, que merece atenção e avaliação. Mais perguntas, vamos ouvir. A questão da coceira dentro do ouvido, o que é que significa a coceira? O que é que significa coceira no ouvido? Outra coisa recorrente no consultório, a gente atende todo dia, né? Paciente reclamando de coceira no ouvido. Normalmente as coceiras acontecem diante de dermatites. Quem já viu um paciente com caspa, ou quem tem caspa no cabelo, vai entender o que eu vou dizer. É uma dermatite que acomete o canal externo auditivo, que é semelhante à caspa, né? A dermatite seborreica. A gente chama no popular de eczema. Geralmente, quando a gente olha esse ouvido, a gente encontra um ouvido descamativo, a pele do ouvido largando, se soltando. Às vezes com um pouco de umidade, que a gente chama de eczema úmido. Às vezes extremamente ressecado, que a gente chama de eczema seco. Então, assim, na maioria das vezes, quando a gente vai avaliar, o que a gente encontra é uma dermatite crônica do canal auditivo, semelhante à caspa de cabelo dentro do ouvido.
E é uma doença que, infelizmente, é uma doença da pele. Não é uma doença propriamente do ouvido. Ela apenas acometeu a pele do ouvido. E a gente trata, melhora, mas o paciente tem crises vez ou outra. O paciente que tem coceira no ouvido, ele não deve usar cotonete de jeito nenhum. Tem que ter cuidado para não cair água dentro do ouvido, porque a água piora bastante a dermatite. E outra coisa que a gente vê muito relato é com estresse. Então, o paciente que tem essa dermatite, como quando tem caspa também, que está estressado, está preocupado, está agoniado com alguma coisa, o ouvido bota para coçar. E se a gente for coçar, aí é que ele coça. Ainda mais. Né? Quanto mais coça, mais coça. Exatamente. Existe tratamento, né? A gente faz uns tratamentos para melhorar as condições da pele, mas a gente avisa no consultório que vez ou outra essa coceira vai voltar. Aí tem um detalhe, né? Medicina nunca é como a gente imagina, não é matemática. Isso é uma das causas principais para quem tem coceira crônica. Mas as infecções do ouvido externo, principalmente as infecções causadas por fungos, que eu digo no consultório assim, ó, seu ouvido está mofado. Então, quando tem fungo, quando tem mofo dentro do ouvido, coça bastante. Cera ressecada dentro do ouvido, coça bastante. As outras infecções bacterianas também podem provocar coceira. Mas, geralmente, quando é um problema crônico e recorrente que a gente vai olhar, é essa dermatite que a gente chama de eczema. Dr. Marcos Galvão é médico otorrino, atende na Clínica São José. Fica a Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, em Caicó. Telefone para contato 99992-2923. 99992-2993, 2923. Essas e outras dicas você vai encontrar também no Instagram do Dr. Marcos Galvão, @otorrino_Marcos Galvão. Lá tem essas e muitas outras dicas. É emocionante visitar esse Instagram. Pois é, lá é sensacional, tem de tudo, você vai encontrar qualquer informação. Dr. Marcos, obrigado. Valeu, Geraldinho. Até a próxima. Até a próxima. São 7 horas.